Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, é o nosso blog, você pode estar visitando a nossa página no asua-igreja.blogspot.com, a nossa página, tem um link aí que vai direto para o YouTube. Você também pode estar acompanhando no Facebook a nossa página, é só procurar Alex da Costa. Vamos colocar aí um link aí direto do blog para o Facebook, para que você possa aí estar aí fazendo parte desta obra. O que é mais do que os sacrifícios que você participa? Não importa qual seja o sacrifício que você faz na sua igreja, eu acho tão engraçado, tão interessante, que temos a palavra de Deus. Deus nos deu a palavra dele, chegou até nós. E as pessoas, elas agem não contra a palavra, mas de uma forma infantil, vivem fazendo aquilo que não agrada a Deus. É como se Deus ele falasse, olha, siga em frente, e as pessoas estão andando para trás, não entendem porque as vidas não são abençoadas, não entendem porque, olha, eu faço sacrifícios, eu faço votos, eu faço isso, eu pego meu dinheiro, eu dou na igreja, a minha vida não muda, as coisas não mudam, a situação não muda. Mas será que a vontade de Deus é que você venha abrir um envelope e você venha a dar aí toda a sua renda, sendo que Deus fala para separar o dízimo de toda a sua renda, a 10ª parte de toda a sua renda? Será que esse sacrifício a qual muitas igrejas estão trazendo para os fiéis é a vontade de Deus? Abre aí em Marcos, capítulo 12, versículo 28. Vamos abrir aí. Fala rápido, são 5 passagens para você poder entender a vontade do nosso Deus. Porque você vai lá na igreja, levanta a mão, aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Olha, Senhor, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. E você começa a praticar aquilo que não está na palavra de Deus. E aí você começa a seguir doutrinas de homens. Você começa a seguir aquilo que a pessoa está ali sentada no sofá. Olha, eu vou fazer isso na igreja que vai ser vai arrebentar. Aí você vai. Você está arrebentando as bênçãos de Deus para a sua vida, porque você está indo contra a palavra de Deus e você está indo contra Deus. Consequentemente, você está contra Deus, contra a palavra, contra Deus. E como que você vai ser abençoado? Quem é que vai te abençoar? Ou quem é que vai te dar as coisas se não é Satanás? Porque Deus não vai dar. Agora vamos ler aqui em Marcos 12, 28 a 34. E aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a ti mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Então veja bem, num determinado momento, um homem declarou que o Senhor estava certo e disse, além disso, ele completou que era muito mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a alma, e o próximo como a ti mesmo. Veja bem
que Jesus disse para ele, não estás longe do reino de Deus. Mas Jesus não disse que ele estava perto. Não estás longe. Então você tem que ver que uma pessoa que pensa dessa maneira não está longe, mas também não está perto. Então imagina você que acha que o sacrifício, porque você aprendeu dessa maneira, que é a única coisa que pode te ajudar, que o sacrifício pode te libertar das situações difíceis que você está, que o sacrifício pode fazer você alcançar aquilo que você almeja, que o sacrifício pode livrar a sua alma do inferno, que o sacrifício pode te aproximar do Espírito Santo, que o sacrifício pode te aproximar de tudo. Porque Deus se obriga, porque Deus é obrigado pela palavra. Deus não é obrigado a nada, não. Deus não é obrigado a nada. Deus pode fechar as portas do céu para a sua vida, para a minha vida, se Ele quiser. Ele é Deus, Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Ele pode enviar Jesus hoje e acabar com toda essa palhaçada que está tendo na terra, de religião. É isso que Ele pode fazer. Então Deus não é obrigado a nada, não. Ele permite, porque as Escrituras estão aí. Mas obrigado não. Então o homem disse, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é mais do que todos os sacrifícios. Então se você amar a Deus, meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar na sua vida, mais do que tudo, com toda a sua força, sua alma, não é? Ah, chegou um namoradinho novo, ai, eu amo ele. Não, mas aí você vai desagradar a Deus. Você conseguiu um emprego novo, ai, um emprego, tem que fazer tudo por esse emprego, vai desagradar a Deus. Conseguiu uma namorada, tem que conseguir aquela mulher de todo jeito. Mesmo a mulher sendo casada, desagrada a Deus. Então não, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a alma, e ao próximo, como a ti mesmo. Deus vai te abençoar ricamente, grandemente, porque essa é a palavra. É mais do que todos os sacrifícios e holocaustos. Abre aí em Oséias 6:6. Diz a palavra em Oséias. A gente vai no Velho Testamento, volta para o que Jesus falou, né? Porque muitas pessoas falam, ah, mas Velho Testamento não vale não. Não, não vale não. Fica achando que Velho Testamento não vale. Que nem já ouvi no altar o pastor falar, não, é Marcos, Lucas, Mateus e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só o que vale. É o que vale, é. Apocalipse vale. Sabia, gente? Os mandamentos do Senhor valem também. Temos que lutar por uma santificação. Entendeu? Oséias 6:6. Os 5 ao 7. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei. E os teus juízos serão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transpassaram o conceito e como Adão se portaram contra mim. Então você está vendo que misericórdia Deus quer e não sacrifícios. Ele quer conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E as pessoas têm colocado os sacrifícios nas igrejas como prioridade, os holocaustos como prioridade, sendo que Deus diz que essas pessoas que fazem isso se portam como Adão para o, diz a palavra de Deus, para agir contra ele. Gente, essa é a palavra de Deus, a qual o nosso Deus traz nos dias de hoje uma palavra de conserto. Temos que nos consertar. Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que dá mais valor ao sacrifício do que a conhecer a Deus. Vamos abrir aí em Mateus 9:13, né? Para você ver que como é o mesmo Deus. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O objetivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gente, é arrependimento. Para que as pessoas venham se arrepender, para que possam ser salvas.
salvas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Vamos lá. Mateus 12, 7. Mateus 12, 7. Mas se vós conhecesses o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Então você vê que misericórdia, não sacrifício. Essa é a palavra de Deus, gente. Você tem que colocar, abrir o teu coração, é colocar a prática da palavra na sua vida e você entender que Deus, você tem que entender que Deus se desagradou muito no passado com o povo que achava, vamos sacrificar, vamos pecar e sacrificar, vamos pecar e sacrificar, vamos pecar e sacrificar, vamos pecar e sacrificar para o Senhor. Isso aí foi desagradando a Deus, que isso está voltando nos dias de hoje. Abre aí em Isaías 1, do 12 ao 15, para você entender o que Deus realmente pensa, gente. Do 12 ao 15. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos, que viessem pisar nos meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Você vê que as ofertas de monte, os sábados, Deus não estava naquele tempo mais suportando mais. E diz mais aqui a palavra de Deus, olha aqui, ó. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece, a minha alma já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas, e então, sim, diz o Senhor, vem a mim. Aí sim é para vir ao Senhor, porque Deus não está mais suportando. Deus não está mais suportando as abominações das igrejas, não, gente. Está se repetindo, e grande é a ira do nosso Deus quando Ele levantar julgar as nações. Ele diz assim, por que quereis vós os dias do Senhor? Trevas será e não luz. Então as igrejas têm enchido como sacrifício. Vamos sacrificar, gente. Vamos abrir envelope. Vamos fazer fogueira santa. Vamos fazer o diabo a quatro para agradar a Deus. Porque Deus é obrigado a fazer as coisas quando a gente sacrifica. As pessoas estão vendendo coisas nas igrejas. Eu não estou falando só de igreja universal, a igreja assembleia. Todo tipo de igreja vende livro, vende todo tipo de coisa. Eu estou falando para vocês que temos que agradar a Deus. Importa agradar a Deus. Importa agradar a Deus. Importa agradar a Deus. E as pessoas estão se esquecendo que o nosso Deus, Ele diz, minha é a vingança. Minha é a vingança. Eu já vi pastores, gente, pregar assim de uma maneira, assim, numa soberba tão grande em cima do altar, e foram tirados. E a igreja foi dada para outro. Então as pessoas estão se esquecendo da palavra. Estão esquecendo que o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Vou contar um testemunho aqui rápido. Estava numa igreja e fui falar da palavra, como eu falo aqui para vocês, eu também pratico na minha vida também. Ah, o irmão Alex deve ir para a igreja e quando acontece alguma coisa lá, ele não tem coragem de falar para o pastor que, ô pastor, não é assim que Deus... Não, eu falo sim. Já recebi várias críticas de pessoas que me acompanham na igreja. Ah, você quer fazer confusão? Já falei. Pastores não gostaram. E Deus me disse, olha, você tem que permanecer aqui, eu quero você aqui.
Mas Senhor, como que eu vou ficar aqui? Como que eu vou ficar no lugar assim, a qual eu falei a palavra, e as pessoas já se indignaram? E qualquer palavra que vem no altar, vem pra gente mesmo. Não vem pra... tem gente que tá pondo vídeo na internet. É direto, gente. É direto mesmo a palavra. Então, beleza. Mas Deus falou que queria que ficasse. Falei, Deus, olha, não. Peguei, ó, e mudei de igreja. Pra outra. Beleza. E Deus, não, volte lá. Volte lá, volte lá. Falei, mas Deus, como que eu vou voltar lá? E o pastor, nessa altura, já tinha entregado a igreja para um outro pastor do mesmo ministério. E aí fui visitar a igreja. Esse outro pastor que ficou no lugar do pastor, que eu conversei com ele, expliquei, falei, não pode vender coisa na igreja e tal, se revoltou. O outro pastor, já para puxar o saco do pastor titular, né? Porque a verdade é essa, gente. Se não está na palavra de Deus, é puxa-saco, quer agradar mais o homem do que a Deus. E isso aí vai conduzir muitos para o inferno. É isso que as pessoas não estão entendendo, porque você fala, você está dizendo que eu vou para o inferno, e essa terra se tornará um inferno quando Jesus tirar a igreja. E você pode ficar aqui também. E se você não aguentar o tranco que vai ser aqui na terra, como que vai fazer? A palavra fala que tem que ser digno para escapar dessas coisas. Já pensou? Aí, o pastor que ficou no lugar do pastor titular, porque Deus tirou o pastor titular de lá. Porque, gente, Deus fala, eu farei toda a minha vontade. Os propósitos do Senhor na minha vida não terminaram ali. Peguei e voltei, falei, vou voltar, Deus está mandando voltar, vou voltar. Peguei e voltei, pastor desceu o rei também. Falei, nossa, agora o pastor titular desceu o rei, o outro pastor também desceu o rei em mim. Ah, gente que está indo, falando coisa na internet, não sei o que. Eu acho que nem está assistindo os vídeos, que é a palavra de Deus, e foi falar essas coisas, desceu o rei, peguei, orei para Deus, falei, olha Senhor, não tem jeito. O Senhor está vendo a situação, não tem como eu permanecer. Não tem como eu permanecer. Pois eu digo para os irmãos, a igreja fechou, e no mesmo lugar, no mesmo templo, com o mesmo altar, abriu uma outra igreja. E aí o que aconteceu? Eu estou lá. Porque Deus fala, eu farei toda a minha vontade. Ninguém pode ir contra os propósitos de Deus. E eu voltei para o mesmo lugar e não tem mais ninguém lá. Tem outro pastor, outro povo, e eu estou lá onde Deus me colocou. Ninguém me tira de lá. Então, até os propósitos de Deus se cumprir na minha vida, na sua vida, ninguém mexe com você. Ninguém mexe. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Então você tem que entender, gente. Temos que colocar como prioridade nas mãos de Deus o seguinte, que Deus quer mais aí misericórdia do que sacrifício, que amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, é muito mais do que todos os sacrifícios e holocaustos. E Deus vai te abençoar. Coloca isso na sua cabeça. Ninguém compra a Deus. Ninguém compra as bênçãos de Deus. Ninguém pode obrigar a Deus a fazer as coisas. Não se pode obrigar ao Senhor, Criador dos céus e da terra, a fazer nada. Porque Ele é Deus. Quem vai falar para Ele o que fazes? E as pessoas não estão entendendo. As pessoas estão agindo como se elas ditassem as regras. E quem dita as regras aqui é o Senhor. Ele colocou Adão, colocou Eva no jardim do Éden e falou assim, olha aqui, vocês podem comer de tudo, mas não toquem naquela árvore. Então você vê que Deus dá pra gente até um ponto de liberdade, gente. Não se pode colocar Deus na parede não, igual é pregado nas igrejas. Não se pode obrigar Deus a nada. E nisso vai vir as condenações. Não se enganem. Não se enganem. Você acha uma palavra aqui? Abre em 2 Pedro 2. Os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós
havendo também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então vocês têm que entender que esse caminho da verdade, ele pode sim ser blasfemado, porque está escrito aqui na palavra de Deus: não, eu estou na igreja tal. Demônio se sujeita, queima o cão, né? Vai queimando o cão, em vez de ler a palavra. Vai praguejando o diabo, em vez de ler na palavra, se pode fazer isso ou não. Vai pisando na cabeça do diabo, queimando a língua do diabo, vendo se isso é permitido por Deus. Viu? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então para de ser um cristão frouxo e começa a praticar a verdade de Cristo. Antes de você começar a queimar o diabo, pisar no diabo, botar fogo no diabo, vê se isso é permitido por Deus. Vê se Deus permite que se faça isso. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tárdio a sentença, e a sua perdição não dormita. Vamos lá, versículo 18. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapados das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornam-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecendo o caminho da justiça, do que conhecendo e se desviando do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que foi verdadeiramente por provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então você vê que se afastar dos mandamentos santos do Senhor é como você se tornar um cão e você comer o seu próprio vômito, ou você se tornar uma porca e você ir para a lama. É isso que diz a palavra de Deus, e nós entregamos essa palavra nas tuas mãos. E tome cuidado quando você for pensar que o sacrifício pode comandar o nosso Deus. Amém.